Bem, eu vou falar um pouquinho sobre o uso do ultrassom pulmonar, tentando focar aqui a maior atenção na importância no manejo dos pacientes com Covid-19, mas vou passar por outras situações também onde é possível a aplicação do ultrassom pulmonar. Tá? Nessa exposição eu vou falar um pouquinho sobre anatomia normal do grádio da caixa torácica, compreender o que é septo interlobular, mostrar como é feita a técnica do exame, né, como a gente posiciona o paciente, seleciona o transdutor adequado, quais são os pontos do exame, reconhecer o que é um exame normal, aprender a dar o diagnóstico ultrassonográfico de pneumotórax, entender o que são síndromes intersticiais e alveolares e como aplicar, por exemplo, nos casos do Covid-19, a avaliação do derrame pleural, quais são os achados mais frequentes nos pacientes com Covid-19 e eu termino a apresentação com uma sugestão de um protocolo. Aqui em relação à anatomia normal, a gente vai ver na caixa torácica, a gente vê que aqui existe a pele subcutânea, as costelas, a musculatura intercostal, logo abaixo a pleura parietal, depois a pleura visceral e o pulmão. A gente vai ver que, diferente dos outros exames, como o ecocardiograma, ultrassom de abdômen, a gente vai ver que o ultrassom pulmonar ele se baseia na avaliação de artefatos, né? E, independente de onde eu posicione a sonda, a gente vai ver imagens semelhantes, a gente vai entender isso com mais detalhes daqui para frente. Então, o pulmão ele é basicamente formado por alvéolos, que são repletos de ar, mas esses alvéolos eles são sustentados por um arcabouço. E nesse arcabouço faz parte o septo interlobular. Esse septo interlobular ele normalmente não é visto ao ultrassom pulmonar devido à quantidade de ar que existe dentro do pulmão. E de forma importante aqui, a gente vê que o septo interlobular ele se insere na pleura visceral, tá? E na verdade, em condições patológicas, a gente vai conseguir enxergar esse septo interlobular, mas para que a gente enxergue é preciso que a pleura visceral esteja em contato com a pleura parietal. O porquê que é importante usar o ultrassom pulmonar? Em 90% dos casos, os pacientes que evoluem com insuficiência respiratória, a superfície pleural ela é atingida. E a gente vai ver que isso também se repete no Covid-19. Como os achados são muito periféricos, a gente, na maior parte dos pacientes, vai encontrar alguma alteração. E a gente vai ver que achados diferentes no ultrassom pulmonar se correlacionam com diagnósticos diferentes. Em relação ao posicionamento do paciente, a diferença aqui é em que setor do hospital a gente se encontra, se é na emergência, se é no andar, se é no CTI. A proposta aqui de avaliação, inicialmente ela é direcionada para pacientes mais estáveis, né? E eu vou mostrar o protocolo daqui a pouco. A seleção do transdutor, a sugestão aqui com a ideia de otimização da imagem é que seja usada a sonda convexa, onde eu consigo fazer uma melhor avaliação tanto da pleura quanto dos achados subpleurais. O protocolo sugerido, na verdade o protocolo que foi aplicado nesses pacientes é o protocolo Roby, onde eu vou dividir cada hemitórax em 6 pontos. Então, utilizando aqui a linha axilar anterior e a linha axilar posterior, a gente vai dividir em uma região anterior, uma região lateral e uma região posterior. E mais ou menos aqui ao nível da quarta costela, a gente vai redividir essas regiões em superior e inferior. Então, ao todo, teremos 6 pontos de cada lado, um total de 12 pontos. Aqui é só para a gente entender um pouquinho como é formada a imagem. Então, a gente vai posicionar a sonda sobre o tórax, né? A gente vai fazer um corte aqui longitudinal em relação ao tórax, mais transverso em relação às costelas. A imagem vai ser formada dessa região. E aqui, passando agora para a imagem, né, bidimensional, a gente vai ver que existem as costelas aqui, gerando sombra acústica, a pele subcutânea, musculatura intercostal, e essa linha hiperecóica é a linha pleural. A gente não consegue, através do ultrassom, diferenciar o que é a pleura parietal do que é a pleura visceral. Mas a gente sabe que a pleura parietal é fixa e quem se move é a pleura visceral. Então, aquele movimento ali é o movimento da linha, é o normal, onde a pleura parietal e a pleura visceral estão juntas, né? E a pleura visceral deslizando sobre a pleura parietal.
Isso é o normal do que eu espero no paciente. Então, novamente, aqui as costelas, a superior e a inferior, e essa linha bem hiperecóica é a linha pleural. A partir daqui, a gente começa a observar o achado esperado, que é o fenômeno da reverberação. Por que isso acontece? Como a velocidade de condução do som ela é muito diferente nos tecidos moles em relação ao ar, quando o som ele chega na superfície pleural, ocorre a reverberação, ou seja, o som que chega até a linha pleural ele acaba voltando em direção ao transdutor. Imagina que um novo impulso sonoro é feito pela sonda, e esse impulso ele vai atingir novamente a linha pleural e vai retornar. O aparelho acaba interpretando, portanto, um artefato, que essa estrutura pleural, na verdade, a linha pleural, ela está no dobro da distância da inicial. Perfeito. Ele vai emitir um novo impulso sonoro. Vai bater na linha pleural, vai atingir a linha pleural e vai voltar no transdutor. E a partir daí, o aparelho vai entender que essa estrutura está a 3 vezes a distância, aqui 2 e aqui 3 vezes a distância inicial. De forma que serão formadas aqui essas linhas As, que são linhas horizontais, que são artefatos de reverberação, o que é um achado normal, porque o que eu espero na maior parte dos pacientes normais é que boa parte do que está dentro do pulmão seja ar. Aqui é um protocolo de aquisição, para esses pacientes. Então ele começa nos estudos das regiões anteriores, ele vai escaneando de lateral para medial, passa para o outro lado. Então a gente vai sempre vendo a linha pleural, as linhas As embaixo. Aqui ele foi para uma região agora posterior. Uma coisa que pode ajudar a gente, como ele fez, ele achou aqui no caso à esquerda, ele identificou o baço, uma estrutura intraabdominal, para a gente ter certeza que a gente foi até a porção mais inferior do pulmão e depois a gente superioriza o transdutor. E a partir daí ele vai escaneando novamente, lateral para medial, sabendo que não adianta nada escanear sobre a escápula, vista ao fenômeno de sombra acústica posterior. Então, uma vez que a gente escaneou a região posterior, a gente vai para a região lateral, novamente, passando todas as estruturas, analisando tanto a linha pleural quanto a linha, os achados subpleurais. Uma vez que a gente possa ter identificado alguma alteração, a sugestão é que a gente incline o transdutor, uma vez que ele estava com o índex para cima, a gente joga o índex para o lado, para que a gente tenha uma melhor visualização das estruturas que estão naquele espaço intercostal. É uma sugestão para a gente tentar definir melhor ali tanto o deslizamento pleural quanto achados subpleurais. Bem, uma coisa importante na aquisição da imagem é saber se a gente tem uma aquisição adequada, para que a gente visualize as linhas As, é preciso que a minha sonda esteja perpendicular em relação à linha pleural. Então, a gente vai, quando realiza o exame, a gente precisa ali fazer, muitas vezes, um leve movimento de báscula, que é uma inclinação da sonda, para a gente detectar essa linha, esses artefatos da imagem, mas que me mostram que a minha aquisição ela está adequada. Se eu, por acaso, não estiver vendo nem linha A nem linha B, que eu vou falar daqui a pouquinho, significa que a minha aquisição ela está inadequada. Então, vamos ver o normal. Então, aqui obtida com a sonda linear, costela a costela, gerando sombra acústica posterior, e essa imagem bem hiperecóica é a linha pleural. No normal, a gente observa que essa linha pleural ela se desliza, ela é fininha, ela não é irregular, e que abaixo dela não existe nada. Se por acaso o paciente entrar em apneia, apesar de eu não visualizar aquele deslizamento pleural, ainda existe um movimento da pleura, que é o pulso pulmonar, que na verdade é um movimento pleural desencadeado pelas contrações cardíacas. Então, é o pulso pulmonar. Eu posso usar também o modo M para avaliar o deslizamento pleural. Então, aqui essa imagem foi obtida com uma sonda setorial, aqui está a linha pleural hiperecóica, e eu observo aqui nas regiões mais superiores da imagem, que são estruturas fixas ali, a pele, subcutânea, musculatura intercostal, como elas são estruturas que se movem muito pouco,
eu tenho pontos que se repetem ao longo do tempo e formam linhas. Como abaixo da linha pleural as estruturas estão se movendo, ela forma essa imagem mais grosseira. Então eu tenho aqui o sinal do seashore ou beira-mar, né? Então isso é um achado normal. Se por um acaso a linha pleural parar de deslizar, que eu vou mostrar para frente que ocorre no pneumotórax, abaixo da linha pleural não haverá deslizamento, né? Então não tem nenhum movimento da linha pleural, né? Então o que a gente vai identificar aqui é o sinal do código de barra ou o sinal da estratosfera. É um achado comum no pneumotórax. Bem, então quais são os achados sonográficos do pneumotórax? A primeira coisa que a gente já viu é a perda do deslizamento pleural. Isso é bem simples, pessoal. O que acontece? Se tem ar entre a pleura parietal e a pleura visceral, o som não vai mais atingir a pleura visceral, que é aquela que se move. Então a minha imagem ela vai ser feita apenas da pleura parietal, que é fixa. Então, aquela imagem do deslizamento pleural, ela vai ser perdida. Então, eu vou mostrar daqui a pouquinho a imagem em movimento. A gente vai ver que aquela linha pleural perde o seu deslizamento. Segundo, a gente não vai ter linha B. A gente vai ver que a linha B são linhas verticais, mas para ver linha B, gente, é o que eu falei no comecinho. Eu preciso enxergar a pleura visceral. Como vai ter vai ter A entre a pleura visceral e a parietal, e eu não vou ver a pleura visceral, e eu não vou ter linha B. Não vai ter pulso pulmonar pelo mesmo motivo, e eu vou tentar encontrar o ponto pulmonar, que é um ponto de transição entre a região do pneumotórax e o pulmão normal. Então a gente vai começar a ver aqui o normal, então ó, costela a costela, linha pleural deslizando, isso é o normal. E agora no pneumotórax, ó. Vejam que a gente vê aqui a costela superior e inferior, mas que a linha pleural não está deslizando mais. Então, isso é um achado do pneumotórax. E aqui é o ponto pulmonar, né, o lung point, onde eu tenho uma região que não desliza para uma região que desliza. Então, é o achado de maior acurácia para o diagnóstico. Então, ó, se a gente for usar aqui um algoritmo para o diagnóstico pneumotórax, toda vez que a gente faz o exame pulmonar, a gente tem que ir por partes. Então, a primeira coisa que eu olho é se o pulmão está deslizando. Então, eu vou ver o deslizamento pleural. Se tem deslizamento pleural, pessoal, a gente afasta o diagnóstico de pneumotórax. Beleza, tem deslizamento pleural. Afastei o pneumotórax. Não tem deslizamento pleural, vou procurar a linha B. Porque se tiver linha B, não tem pneumotórax. Perfeito, não tem linha B também. Vou atrás do ponto pulmonar, que é o achado mais específico, né? Se eu detectei, perfeito, dou o diagnóstico de pneumotórax. Se eu não detectei, o que pode acontecer, pessoal? Se eu tiver um pneumotórax muito extenso, né, em nenhuma região do tórax eu vou encontrar aquela transição do normal para o patológico. Então eu posso tentar pesquisar o pulso pulmonar. Se tiver pulso pulmonar, não tem pneumotórax, mas se eu não visualizo o pulso pulmonar, eu posso dar o diagnóstico pneumotórax. A gente vai ver que tem mais outros dados em relação à literatura em relação a isso, e a gente pode complementar ou ir atrás de outros exames de imagem, mas o pulso pulmonar é uma das formas da gente confirmar o diagnóstico. Síndromes intersticiais. Então, a síndrome intersticial ela é secundária ao espessamento do septo interlobular. Então, por alguma patologia, aquele septo interlobular ele vai sofrer um espessamento por acúmulo de líquido, que pode ser congestão, infecção ou fibrose, e aquela estrutura que eu normalmente não visualizo no exame normal, ele vai passar a ser enxergado pelo ultrassom. E as síndromes intersticiais vão se manifestar no ultrassom como linha B, e a gente vai ver muito isso no COVID, tá? Então, ó, tanto o edema pulmonar cardiogênico como a pneumonia SDRA aqui, né, tanto na bacteriana quanto aqui no COVID, a gente vai ver um aspecto sonográfico semelhante. Então, as linhas B, o que são? As linhas B, elas surgem na linha pleural, elas são longas, verticais, se estendem profundamente até o fim da imagem, parece uma cauda de cometa. Quando elas tiverem movimentação, elas vão apagar as linhas As e elas se movem com a respiração. Aqui, então, um exemplo. Então, a linha pleural, e observo diversas linhas aqui verticais se movimentando ao longo do ciclo respiratório.
Aqui é um exemplo da vida real mesmo, é um paciente que evoluiu no pós-operatório, um paciente cardiopata que evoluiu no pós-operatório com dispneia, e a gente observa aqui uma linha pleural fininha, múltiplas linhas B, né, em toda a região pesquisada, aqui um protocolo mais objetivo, um protocolo Blue, tá? E aonde observo múltiplas linhas B, né, bilaterais difusas, mostrando um edema pulmonar cardiogênico. A linha B, pessoal, ela pode ser vista no pulmão normal, só que é normal até 2 por espaço intercostal. Toda vez que eu visualizar 3 ou mais, isso é um achado patológico. Então a gente vai ver que só através da análise de algumas variáveis a gente pode tentar diferenciar um pouquinho se eu estou frente a um paciente com uma congestão pulmonar de origem cardíaca ou de algum processo inflamatório, como o SDRA, tá? Então o deslizamento pleural é normal no cardiogênico, mas ele pode estar reduzido na SDRA. A linha pleural é normal no edema cardiogênico, mas normalmente ela é irregular, espessa, a gente vai ver isso no COVID. A distribuição ela é homogênea no edema cardiogênico, mas na SDRA a gente vai ver que a gente pode ver áreas polpadas, tá? Condensação normalmente está ausente no edema cardiogênico, tá? Mas a gente vai ver que a gente vai visualizar essas consolidações nos pacientes com pneumonia SDRA. E aqui uma outra coisa importante, que é frequente a gente encontrar derrame pleural nos pacientes com edema cardiogênico. E na SDRA é menos comum. E no COVID, então, também pouco comum. A gente sabe que existe essa escalinha aqui, onde eu tenho um pulmão que está totalmente aerado, e a partir do momento que ele vai acumulando líquido no interstício, essas linhas B elas vão aparecendo, vão ficando cada vez mais confluentes, e esse líquido do interstício ele pode penetrar o alvéolo, e aí formando uma consolidação, dando agora para o pulmão um aspecto de hepatização. A partir daí a gente vai entrar na síndrome alveolar, onde o pulmão está preenchido por secreção, o líquido também, e eu vou poder visualizar o pulmão não mais como um artefato, mas como um órgão sólido. O que representa o achado sonográfico de uma consolidação, um achado sonográfico, da síndrome alveolar no ultrassom pulmonar é a consolidação. E tentando simplificar um pouquinho, 2 condições levam a isso. Uma é a condensação pneumônica e a outra a atelectasia compressiva. Só que um outro achado da condensação pneumônica é o sinal do retalho, onde eu tenho uma transição de uma região não aerada para uma região aerada, e existe esse retalho aqui, ó, do pulmão nos pacientes com condensação, tá? Aqui um outro exemplo em movimento, eu observo aqui esse retalho da linha pleural do pulmão, onde o pulmão aqui eu tenho uma pequena consolidação subpleural. Uma vez que eu visualizei uma consolidação, a gente vai precisar diferenciar naquelas 2 condições, ou isso é uma condensação pneumônica ou uma atelectasia compressiva. Se a gente for, eu vou só pausar aqui o vídeo, a gente for raciocinar, toda vez que eu estou olhando essa consolidação, eu vou ter que diferenciar dentro dessas 2 condições. Se eu estou visualizando uma condensação pneumônica, eu sei que ainda existe fluxo de ar dentro dessa estrutura, diferente da atelectasia compressiva, onde o pulmão foi extrinsecamente comprimido e agora não existe mais fluxo de ar dentro do pulmão. Então, assim como a gente olha no raio-x, no ultrassom a gente vai procurar essa informação. Então a gente vai atrás dos broncogramas aéreos dinâmicos. Então aqui mostrando mais uma vez. E eu vou observar aqui, ó, o pulmão agora consolidado, e eu vejo aqui, ó, essas linhas hiperecóicas, né, essas bolinhas hiperecóicas se mexendo, o que mostra que é um broncograma aerodinâmico. Diferente na atelectasia compressiva, aqui eu tenho essa região, né, de derrame pleural, e aqui o pulmão consolidado, e eu não vejo nenhum broncograma aéreo. Notem aqui, de importante, que a gente pode usar também como regra prática, que normalmente na atelectasia compressiva eu tenho bastante líquido pleural, né, então bastante derrame pleural e pouca consolidação. Na condensação pneumônica
eu normalmente consigo detectar maiores regiões de consolidação e menores áreas de derrame pleural. Aqui, pessoal, só para a gente falar um pouquinho de derrame pleural, é possível a gente estimar o volume do derrame pleural fazendo uma continha simples. Eu estou aqui na altura do diafragma, vou fazer uma conta da distância em centímetros do diafragma até a base pulmonar e vou multiplicar a distância em centímetros por 200. Aqui eu posso estimar o volume de derrame pleural. Aqui um exemplo também da vida real, uma paciente que internou com uma síndrome torácica aguda, tinha um raio-x que mostrava um velamento da base direita, na dúvida se era um derrame pleural ou era uma condensação, e a gente observa aqui uma região consolidada com alguns broncogramas aéreos, ajudando a gente a confirmar o diagnóstico da síndrome torácica aguda. E como aplicar nos pacientes com Covid-19? Tá, a gente precisa entender primeiro por que é importante usar ultrassom pulmonar nesses pacientes. Primeira coisa é saber que nos primeiros dias de sintomas, os testes de PCR eles têm baixa sensibilidade, né? Então a gente vai começar a testar os pacientes a partir do 3º dia. Mas nesses primeiros dias a gente não vai conseguir confirmar o diagnóstico. O raio-x tem baixa sensibilidade, ou seja, os pacientes estarão infectados, né? Mas o raio-x não vai mostrar nada. E a TC de tórax, no momento, é o exame indicado para rastreio, mas isso é muito difícil, porque nem todos os hospitais têm esse recurso. A gente sabe que cada vez que o paciente com suspeita diagnóstica utiliza o setor, ele precisa ser higienizado, então isso demora mais tempo. E a partir daí veio então a necessidade da gente usar um método que seja mais rápido, né, e que nos traga informações úteis e válidas no manejo desses pacientes. E por que isso é importante? Porque os achados do COVID, normalmente são periféricos, o que aumenta a nossa sensibilidade. Por quê? Se eu só tiver um achado muito central, pelo fenômeno da reverberação, a gente não vai conseguir enxergar esses achados. Mas se eles forem periféricos, a gente vai conseguir enxergar com ultrassom pulmonar. E desinfectar um aparelho de ultrassom é muito mais fácil do que uma sala de tomografia. Então aqui só para mostrar, ó, isso são tomografias de pacientes com Covid-19, a gente observa que os achados são frequentemente periféricos, o que facilita a utilização do ultrassom pulmonar. E resumindo aqui os achados desses pacientes nas principais 2 publicações, que são publicações pequenas, de um N total de 40 pacientes, esses foram achados mais frequentes. São linhas B coalescentes, né, ou seja, elas se fundem. Eu tenho irregularidades pleurais, eu tenho microconsolidações, a gente vai ver isso em exemplos daqui a pouquinho, e a gente vai ver também condensações com broncograma aéreo. Derrame pleural é um achado pouco comum, mas isso é independente de todas as pneumonias virais, isso é comum, a gente não consegue diferenciar, por exemplo, um H1N1 de um paciente com Covid-19 com ultrassom pulmonar, e o que a gente já sabe é que, a partir do momento que o paciente vai melhorando, ele volta para um padrão normal, que é um padrão de linha A. Então, ó, isso daqui, primeiro, é um paciente normal, onde eu observo aqui, ó, as costelas, a linha pleural e observo as linhas A de reverberação. Então, isso é o primeiro, é um paciente normal. Esse aqui já é um paciente com Covid. Eu observo aqui, ó, que a linha pleural ela é irregular, vejo aqui linhas B, né? Então já mostrando que eu tenho um padrão intersticial nesses pacientes. Nesse outro paciente, eu observo aqui, ó, que as linhas B estão mais confluentes, né? E eu tenho aqui também, nesse outro espaço intercostal, também linhas B. De forma interessante nesse paciente, o que a gente observa? A linha B ela está espessada, irregular, e eu observo aqui, ó, uma certa irregularidade abaixo da linha pleural. Isso são consolidações subpleurais. E outra coisa interessante, a gente observa que nessa região aqui, entre essas duas, existe uma área poupada, né? Se fosse um edema pulmonar cardiogênico, eu não esperaria ter esse pulo de imagem, né? Então, todas essas regiões teriam linha B. Então, essas áreas poupadas é muito comum nesses pacientes, né? Já nesse outro paciente aqui,
a gente observa uma região de consolidação, né? Então, novamente aqui, costela superior, costela inferior, eu vejo aqui uma consolidação, né? Maior, com broncograma aéreo. Então, mostrando que esses pacientes já estão numa fase mais avançada, vão ser mais graves, né? Isso se correlaciona com os achados da tomografia, e a gente vai entender que esses pacientes precisam de um cuidado maior, tá? Bem, para finalizar, a proposta de atendimento dos pacientes que procuram a emergência com Covid-19, esses pacientes vão ser avaliados, né? Caso eles tenham sintomas suspeitos ou o teste positivo, esses pacientes serão avaliados conforme o protocolo de cada instituição, com a avaliação clínica, laboratório se tiver alguma necessidade, né? Mas normalmente não há, e terão uma avaliação com oximetria de pulso e ultrassom pulmonar. Então, a gente vai dividir agora em 4 perfis. Aqui é o paciente que não necessita de oxigênio suplementar e tem um pulmão totalmente normal, um padrão A. Esses pacientes podem ser liberados para isolamento domiciliar. O segundo perfil de pacientes são pacientes que também não precisam de oxigênio suplementar, mas que já apresentam linhas B. Esse paciente é um paciente que vai para isolamento domiciliar, mas que a gente precisa ter algum follow-up, alguma vigilância desse paciente, porque ele já tem alterações pulmonares. O terceiro grupo é pacientes que necessitam de oxigênio suplementar para otimizar a saturação e que também apresentam linhas B. Esses pacientes precisam ser internados com acompanhamento diário com ultrassom pulmonar, estabelecendo agora uma avaliação evolutiva, tá? E aqui o quarto grupo é o paciente que precisa de oxigênio suplementar, apresenta não só linhas B, mas tem um padrão, uma síndrome alveolar com consolidações. Esses pacientes devem ser considerados para internação em UTI e ter acompanhamento diário com ultrassom pulmonar. Pessoal, é isso. Muito obrigado.